Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que assistem esse vídeo. Hoje eu gostaria de trazer uma questão e uma abordagem para todos vocês. Por que é tão difícil no mundo atual defender os seus valores políticos? Eu faço esse questionamento porque números às vezes alarmam a gente. E ver o número de agressões, de assassinatos que acontecem por questões políticas, isso entristece de verdade o meu coração. Porque o mundo, uma república, um país democrático como é o Brasil, a República Federativa do Brasil, não deveria ser desse jeito. Todos deveriam respeitar as opiniões políticas alheias, certo? Eu sou de direita, mas eu respeito quem é de esquerda. A gente discute, a gente debate, obviamente, porque há algumas ideias que a gente não se entende mesmo. Mas isso é caso para eu bater e agredir alguém? Ou para alguém me agredir? Isso é caso para eu acabar ofendendo alguém? Não. Isso não é Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito é quando eu posso escolher quem que eu quero que me represente, em quem eu quero votar. Se eu quero votar na direita, eu irei votar na direita. Se fulano quer votar na esquerda, ele vai votar na esquerda. É o direito dele, é o meu direito. Entendeu? E às vezes, vendo essa realidade é triste. É triste. E vendo também que às vezes nós somos taxados de coisas que a gente não é. Eu disse no meu vídeo anterior que eu já fui taxado como extremista. E eu volto a reiterar isso pra vocês porque se casa muito com o tema do nosso vídeo de hoje. Por que eu sou taxado como extremista? Porque muitas pessoas de direita são taxadas como extremistas. Será que as pessoas ao certo sabem o que significa extremista? Ou será que só taxam os outros como extremista porque alguns começaram a falar e acharam bonito? Extremista é aquela pessoa que não entende, que não acolhe a opinião do outro, política. Então, por exemplo, a extrema-direita, ela não acolhe, ela não entende, ela não respeita a opinião política de esquerda. A extrema-esquerda não respeita e não acolhe a opinião de quem é de direita, faz desrespeito, e aí entra já nessa questão de agressões, de assassinatos por conta de política. E, gente, isso é triste, tá? Isso é muito, muito, muito triste. Extremismo é triste. Agora, me taxarem como extremista é muito errado, porque eu não sou assim. Você é assim? Você é extremista? Se você é extremista, eu convido você a mudar o seu pensamento, porque extremismo não é solução, tá? Extremismo é erradicação ao máximo de uma forma política, assim, extrema. Algo que não pode acontecer. Eu não apoio Lula, mas eu respeito, né? Até porque ele é o presidente do Brasil. Embora eu não goste dele, mas eu respeito, tá? Eu o respeito. Queria que o Lula fosse impeachmentado, queria que nem sei se impeachment existe, mas eu queria que colocasse impeachment no Lula, porque eu não gosto dele, não me representa, e eu vejo que ele está fazendo muito mal pro nosso país. Mas eu respeito quem é petista. Entendeu? Eu respeito quem é petista, que nem eu disse no começo. A gente debate, discute, mas é algo que é saudável, é algo meramente aceitável. Agora, se você foge do aceitável, isso já tá muito errado. Se você já começa a ofender, isso já tá errado. E eu estou falando isso porque, novamente, eu quero trazer a minha indignação de muitas vezes ser taxado de coisas que eu não sou. Ser taxado de extremista, ser taxado de errado. Entendeu? Fascista, gente. Como assim fascista? Como me taxam de fascista? E será que isso não é extremismo? Será que isso já não pode ser considerado extremismo? Eu não estou falando que a pessoa é extremista por isso. Mas será que isso não pode ser extremismo? Entendeu? Então, assim, é uma pequena reflexão para vocês. Pensem muito bem nos seus atos. Defendam muito os seus candidatos. Eu defendo muito Flávio Bolsonaro, eu defendo muito o Bolsonaro. Eu defendo muito a direita. Mas não seja ao ponto de querer achar que só existe um certo. Tá? Porque eu concordo. O Lula fez coisa boa? Fez. O Bolsonaro fez coisa ruim? Claro que fez. Mas por isso eu vou deixar de ser de direita? Não vou. Entendeu? Não vou. Mas eu também não vou atacar os outros. Entendeu? Agora, que nem eu falei, me taxarem como extremista, me taxarem de coisas que não existem, que não tem o menor cabimento, gente, com todo respeito, mas de verdade, isso é muito errado. E talvez sim isso seja o próprio extremismo. Certo? Talvez sim isso seja o próprio extremismo. Porque eu sou de direita, sou pobre, que nem eu disse no último vídeo, sou de direita, sou pobre, uso políticas públicas sim. E sou de direita. Ah, mas a direita vai acabar com as políticas públicas. Não vai.
Acabou o Bolsonaro, acabou com as políticas públicas. Não acabou. Ah, vai privatizar, isso é ruim. Será que mesmo que é ruim? Será mesmo que privatizar às vezes as coisas é ruim? Será que isso não vai ser um benefício para a população brasileira? Um desconto grande em suas contas? Por exemplo, privatizar uma empresa de água. Será que isso não vai ser bom para a população? Privatizar uma empresa de energia. Será que isso não vai ser bom para a população? Será que isso não vai descontar na sua conta de energia, na sua conta de água? Privatizar alguns setores. Será que isso não vai ser bom para a população? Fica aí esse questionamento. Você pode concordar ou discordar de mim. Mas agora dizer que a direita vai acabar com políticas públicas, isso é errado. Tá? Isso é muito errado. E, seriamente, nunca vou concordar com isso. Aconteceu? Não aconteceu. E não vai acontecer. Garanto pra vocês, não vai acontecer. Se Deus quiser, ano que vem o Flávio Bolsonaro vai ser eleito. E isso não vai acontecer. Tá? Isso não vai acontecer. Vamos continuar tendo as políticas públicas. E eu vou continuar sendo de direita, mesmo pobre. Tá? Mesmo pobre. Por quê? Porque é o meu direito. Isso é o Estado Democrático de Direito. E isso não é ser extremista. Tá? Isso não é ser extremista. Ai, trabalho. Se você trabalha, você estuda, não sei o quê. Como você pode ser de direita? Não tem como. Você tem que ser de esquerda. Gente, isso é uma visão errada. Isso sim, talvez seja uma visão extremista. Por que eu tenho que ser pobre e tenho que ser de esquerda? Qual que é o sentido? Se eu vejo que a esquerda não está funcionando nesse país, o que eu vou fazer? Eu não vou defendê-la. Vou querer tirá-la. E isso sim, verdadeiramente, o Estado Democrático de Direito. Isso não é ser extremista. Isso é ser sensato. Isso é usar um pouquinho da cabeça para pensar de forma individual. Tá? É você pensar no seu bem, você pensar nos seus próximos. E não que os outros, a opinião alheia interfira o seu posicionamento político. Porque se fosse por opinião alheia interferir na minha posição política, vocês podem ter certeza que eu não seria de direita. Eu sou de direita por conta própria. Porque muitas vezes tentam me diminuir, tentam me, como se diz, esculachar por eu ser simplesmente de direita e pobre. E, gente, eu sou feliz, sou com orgulho, bato no peito, defendo as causas, não todas, porque é meramente impossível, né? Mas costumo concordar com todas as pautas que o Partido Liberal pauta, que a direita em si pauta, como por exemplo também o Partido Novo. Defendo, apoio na maioria das vezes, que nem disse, nem sempre, tá? Que fique claro que nem sempre. E não sou a favor da ditadura, porque também falaram, você é a favor da ditadura, que você apoia Bolsonaro é ditador. Gente, não, eu não sou a favor da ditadura, sou totalmente contra a ditadura e vejo que a ditadura estragou a história do nosso país, estragou a história do mundo inteiro, porque praticamente todos os cantos do mundo a gente teve ditadura, e estragou com o mundo. Tá? Ditaduras estragou com o mundo, fascismo, nazismo, o comunismo estragou com o mundo. Isso foi algo horrível, eu não apoio isso. Agora falar que eu apoio ditadura, que eu apoio um ditador, isso, sinceramente, é um absurdo. E aí que eu falo, será que isso já não é um extremismo? Mas acredito que não. Vou continuar com meus pensamentos, tá? E eu refaço essa reflexão pra você. Você tem sido extremista? Você tem defendido demais um ponto, ao ponto de não querer largar e desrespeitar todos os outros? Será que é isso? Será que é isso que acontece? Principalmente você que é de direita. Você é taxado desse jeito? Conte pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.